para você ter uma ideia do que é possível de fazer em atenção primária, o que não é pouca coisa. Já que a gente está falando com um grupo de estudantes, esse aqui é o nosso currículo baseado em competências para a medicina de família e comunidade. Esse é um documento que saiu publicado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, se eu não me engano, foi em 2014 ou 2015, que eu acho que foi a primeira sociedade de especialidade que conseguiu definir de uma maneira mais clara o que se esperava do residente ao longo ao final da residência, em termos de procedimentos e em termos de outras atividades que são feitas. Foi um trabalho muito bonito que eles elaboraram, e ele é todo baseado em 4 colunas. A primeira coluna, assim, que seria um pré-requisito, o que seria essencial para o residente, o que seria desejável, e um último item que seria um processo avançado, o que seria o residente, assim, em nível avançado, conseguiria fazer. Esse foi um processo que eles fizeram de consenso em todo o país, e no método Delphi. Foi muito interessante ter participado e ter visto o resultado disso, que acabou sendo incorporado como um anexo da resolução da Comissão Nacional de Residência Médica para definir todas essas capacitações, essas competências do residente de medicina de família e comunidade. Em 2018, foram lançadas uma série de outros matrizes de competências para todas as outras especialidades e foram publicados também na Comissão Nacional, muito baseado nessa experiência da medicina de família e comunidade. Então, acho que fomos pioneiros nisso. E o que a gente procurava estabelecer é dizer assim, o mínimo que o residente de medicina tem que fazer. E aí coloca, por exemplo, drenagem de abscessos, suturas, cantoplastia como um processo essencial, e aí acrescentando outras atividades até que a gente possa fazer drenagem de abscesso piramidaliano, que é uma coisa já mais complicada, punção lombar e drenagem de líquor, outras, agulhamento seco, acupuntura, que poderia ser feito em atenção primária à saúde. Então, isso, na verdade, quando a gente estabelece um currículo baseado em competências, ele ajuda tanto o residente a organizar a sua formação, quanto especialmente para os programas de residência, para os serviços, oferecer uma estrutura para que essas competências possam ser desenvolvidas ou ser alcançadas durante o período de residência. Eu estou falando aqui de residência porque a gente tem trabalhado agora com a questão das EPAs, que é o tema que está na moda em termos de o que chamam de Entrustable Activities, para que a gente saiba o que, ao final do curso de medicina, independente de qual disciplina e qual internato fizer, quais são as habilidades quais são as atividades que são atingidas durante a graduação. Então, isso aqui é um guia, eu acho que é importante que a gente possa ter uma noção clara do que acontece. Falando assim, muito, muito objetivamente, a necessidade de realização de procedimentos é muito grande em atenção primária à saúde. Por exemplo, isso aqui são acrocórtons, de maneira muito... Eles chegam incomodados no posto, assim, poxa, ninguém quer fazer isso, realizar esse procedimento, então ele peregrina por vários postos de saúde, por outras unidades de cirurgia, e acaba ninguém fazendo. Essa aqui é uma lesão também benigna, é um dermatofibroma, uma lesão pequena, mas que esteticamente muitas vezes pode incomodar a pessoa. E esse aqui também são outros procedimentos mais... uma drenagem de abscesso, um abscesso periungueal. Esse aqui é um provável vaso celular no nariz, uma lesão suspeita de pele, um cisto no dorso da mão. Então, são pequenos procedimentos que muitas vezes ficam no vácuo da rede assistencial, que, por um lado, muitas unidades de atenção primária não realizam esse procedimento, e unidades hospitalares, mesmo dentro do hospital de clínicas,
analisam como esses procedimentos sejam muito simples e que realmente é um desperdício usar uma estrutura num hospital universitário altamente qualificado para fazer uma drenagem de um abscesso periungual que poderia ser facilmente feito na unidade básica de saúde. Então, muitas vezes, o paciente fica meio órfão, ele fica meio perdido no meio desses dois universos, sem saber para quem pedir. Eu queria começar comentar com vocês um trabalho que saiu na Revista Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, no final do ano passado, que eles analisaram a realização de cirurgias ambulatoriais na rede municipal de saúde do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, foi uma experiência muito interessante de investimento pesado em atenção primária à saúde, num período assim, relativamente curto, e que eles conseguiram atingir um índice de cobertura na cidade muito alto, em torno de 76%, num período de menos de 5 anos. Isso foi feito a partir de investimentos pesados, uma equipe altamente qualificada, muitos ex-residentes aqui nossos e de outras instituições aqui do Rio Grande do Sul foram para o Rio de Janeiro, conseguiram organizar o sistema, e ele está, infelizmente, hoje em dia, sob o risco de ser desorganizado em função de questões políticas aqui do Rio de Janeiro. Então, esse é um estudo que saiu publicado no ano passado, e alguns dos principais dos resultados que mostram o seguinte. Então, no período que eles analisaram, o período de outubro de 2015 a março de 2017, então esse foi um período de 18 meses, eles conseguiram organizar 1.295 equipes de estratégia de saúde da família. Então, essa cobertura, naquela época, era em torno de 70% da população, o que é um índice, em termos de Rio de Janeiro, que tem uma população, que é uma cidade enorme, com grandes disparidades sociais e econômicas internas, isso é um índice altamente satisfatório. No início, há uns 15 anos, o índice de cobertura da estratégia de saúde da família no Rio de Janeiro era em torno de menos de 10%, se não me engano, era 5% ou 6%. Então, eles conseguiram realmente um marco. Bom, o que chama atenção eles fizeram esse levantamento e mostrou que a média de procedimentos realizados por equipe era 1,5 procedimento por mês nas equipes. Então, isso foi, para mim, um choque muito grande em termos de número de procedimentos realizados. E aí eles conversaram com algumas pessoas que responderam o questionário, e as principais limitações que eles comentaram dentro desse trabalho foi a questão de falta de treinamento. Então, eles diziam assim, que as pessoas nunca tinham sido capacitadas para isso, e eu acho que tem que chamar a atenção de que boa parte dos médicos que trabalharam no Rio de Janeiro acabaram não fazendo residência, porque a residência no Rio de Janeiro começou relativamente mais tarde, mas acabaram fazendo cursos de especialização, ou tiveram titulação através da Associação Médica Brasileira, que é uma prova, basicamente uma prova teórica e comprovação de alguns títulos. Então, muitos dos médicos que responderam o questionário disseram assim, nós não tivemos treinamento e capacitação para a realização de procedimentos cirúrgicos. E a outra questão que foi comentada é a falta de estrutura nas unidades, o que pode ser em parte verdadeiro, no sentido que muitas unidades, mesmo no Rio de Janeiro, ainda são, ou isso a gente pode extrapolar para todo o Brasil, as unidades de atenção primária ainda são adaptações em unidades antigas, talvez sem o projeto arquitetônico e de fluxo de pacientes adequado para a realização de procedimentos. Então, essa é uma falha importante dentro desse processo. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez um levantamento recente lá na nossa unidade básica de saúde. Em 2018, nós computamos 1.385 procedimentos cirúrgicos realizados lá na UBS, o que é um número que não é desprezível em termos de atenção primária à saúde. Então, basicamente, eu acho que é importante que a gente comente nesse momento pelo menos 5 elementos que justificam isso. Primeiro é despreparo. Eu acho que essa é realmente uma falha. Muitas vezes a gente vê alunos formandos
que não terem feito procedimentos cirúrgicos durante a faculdade, mesmo nas equipes ou nos estágios cirúrgicos. Eu sei que vocês têm atividades no HPS que preparam vocês para suturas e tudo mais, mas eu acho que isso deveria ser feito de forma mais longitudinal ao longo do curso, para que vocês pudessem treinar. A cirurgia é uma área dentro da medicina que precisa, além do conhecimento, precisa de habilidade, então precisa de prática. Quanto mais fizer, melhor. E uma coisa é tu ver o paciente, ver outra pessoa realizando o procedimento, e isso é uma coisa, e a outra coisa é poder botar a mão na massa. Ou seja, eu tinha um professor nosso que dizia, os velhos cirurgiões sempre diziam assim, o aluno precisa sentir o peso do bisturi, sentir realmente como é que ele está cortando. Isso precisa realmente um pouco mais de prática. Então, despreparo, acho que é um elemento importante disso. O outro é o descompromisso, que a gente pode dizer que isso faz esse descompromisso tanto individual do próprio médico, quanto da própria estrutura das secretarias de saúde. Esse descompromisso, quero dizer assim, bom, eu não faço. E o que a gente faz com aquele paciente que tem um abscesso, um cisto que está incomodando? Bom, deixa ele se virar por conta própria, o que eu acho um erro um erro enorme, que a gente a gente tem que ter um compromisso com a população que a gente atende. Um desconhecimento sobre o próprio fluxo, que algumas vezes a gente acaba criando uma certa fantasia sobre todas as necessidades que a gente precisa para a realização de procedimentos. Não é tanto assim, a estrutura que a gente usa lá é uma estrutura muito pequena na nossa unidade básica e dá conta da maioria dos procedimentos que a gente realiza. Logo que a unidade básica abriu, lá em 2005, 2006, a gente teve a oportunidade de fazer alguns procedimentos com o pessoal da cirurgia plástica do hospital, mas as necessidades que eles tinham eram tantas que acabaram limitando a realização de procedimentos. Então, tinha que ter equipamento que a gente não tinha que ter campo para todo o corpo que a gente não tinha, e isso meio que desestimulou os próprios residentes da cirurgia plástica, né? E a gente viu que, na maioria dos outros locais, mais possível fazer uma série de procedimentos sem tanta sofisticação. A questão do financiamento, por mínimo que pareça, assim, mesmo que há uma necessidade de financiamento para compra de material, que é pequeno. Uma caixa, eu fiz um cálculo há uns 3 anos atrás, uma bandeja cirúrgica completa, desse que a gente usa na unidade básica, custa menos de R$500. E é um material, que a gente pode dizer assim, permanente, porque ele está sempre em lavagem, esterilização. Então, o custo é relativamente baixo, se paga muito rapidamente. E o custo de uma esterilização, se for fazer na unidade básica, é menos de R$10, a esterilização completa de uma bandeja cirúrgica. Então, é relativamente barato. E a falta de estrutura, que algumas vezes a gente tem que usar em atenção primária uma improvisação, tem que fazer no próprio consultório, fazer na sala de curativos, o que é meio inadequado. A gente poderia prever dentro das unidades básicas uma sala específica para a cirurgia, como nós temos na nossa unidade básica. Bom, eu vou contar para vocês uma historinha muito triste, no final das contas. Quando a gente abriu a unidade em 2005, chamou a atenção que começaram a vir pacientes de outras unidades lá para fazer lavagem otológica. E aquilo começou a me chamar a atenção, até que veio um paciente que era da unidade básica da diretor Pestana, que é lá perto do aeroporto. O paciente veio a pé para fazer uma lavagem otológica, totalmente perdido, né? Ele caminhou 1 hora, e eu até fui ver no Google Maps esses dias quanto tempo demoraria para o cara vir a pé da diretor Pestana para nós. E essa eu acho que é uma estimativa até meio otimista. Mas é longe para burro, né? São quantos quilômetros? Quase mais 6 quilômetros de caminhada. E ele veio porque na unidade dele, agora a gente pode falar, porque eu não sei nem quem está mais lá, mas disse assim, aqui a gente não faz porque não tem estrutura para fazer lavagem otológica, que é um procedimento extremamente simples, com baixo risco desde que feito adequadamente, baixo risco de complicações. Bom, aquilo me deixou muito triste, e eu ofereci para a Secretaria da Saúde, assim, se o problema é capacitação das pessoas,
eu faço uma capacitação, aí eu organizei para uma capacitação sobre lavagem de ouvidos para remoção de tampão de cerume. Foi um sucesso, acho que teve umas 60 pessoas que fizeram a capacitação, e a gente fazia uma capacitação que era teórico-prática, a gente marcava alguns lavagens otológicas para ser feitas ali, e sempre tem, lá na unidade a gente deve fazer umas 4 ou 5 por semana, muito fácil de fazer, e só quem tem um tampão de cerume no ouvido sabe como é incômodo fazer isso e ficar peregrinando por as unidades pedindo para alguém resolver seu problema. É só para mostrar assim que existe muito dessa questão da disponibilidade do próprio médico procurar alternativas de como resolver o problema, da gente não se acomodar muito e resolver os problemas de saúde. Lavagem de ouvidos é se quiserem, a gente pode falar em outro momento como é que a gente faz, é muito simples de fazer. E aí outra historinha que eu vou contar para vocês é dessa nossa mesa cirúrgica. Essa mesa cirúrgica é do Hospital de Clínicas, ela estava no corredor do hospital, também lá por 2005, 2006. Ela estava sendo descartada, porque o hospital tinha comprado mesas cirúrgicas novas, mais modernas. Essa é totalmente manual, cheio de manivelas que a gente poderia, acionando as manivelas, podia botar em qualquer posição que tu quisesse. Foi utilizado no bloco cirúrgico por muito tempo no hospital. Bom, no final das contas, ela estava para ser descartada, eu fui lá e disse assim, quero essa para nós, né? Pedi para a gente colocar na nossa unidade básica de saúde, e ela ficou até agora, o mês passado, quando ela estava sendo usada para pequenos procedimentos. Então, antes a gente, nem mesa cirúrgica a gente tinha, essa mesa cirúrgica é uma mesa cirúrgica, apesar de antiga, ela é cara, então é um investimento importante que o hospital fez e que foi utilizado para nós por muito tempo. Então, quebrou o galho de uma maneira muito importante para nós. Então, há formas de fazer isso, e eu publiquei isso no Facebook, foi interessante ver que muitas pessoas, muitos ex-doutorandos nossos, comentaram assim, muitas cirurgias fiz ali e tal. Então, a gente tem um papel uma contribuição importante nas cirurgias de quem seguiu carreira cirúrgica aqui no hospital. Bom, agora, aí eu vou entrar um pouco nessa questão, assim, quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente procura, conduta a gente toma, a gente procura no Google, né? E me chamou a atenção, por exemplo, eu botei ali como fazer cantoplastia, tem mais de 1000 vídeos sobre cantoplastia no YouTube, então dá para fazer uma série de coisas, dá para aprender várias cirurgias observando o que tem disponível no YouTube, de maneira muito melhor do que eu poderia falar aqui. Claro que tem muitos vídeos que são só propaganda dos cirurgiões, dizendo como são importantes, como eles fazem melhor que os outros e tal. Mas mesmo assim, tirando tudo isso, tem sites que podem oferecer uma base muito boa, um passo a passo importante de como realizar procedimentos. Eu vou confessar para vocês que, além de vídeos, eu tenho alguns livros que eu tenho muito carinho por eles. Isso que eu queria apresentar para vocês, esses livros que talvez ajudem vocês a se fortalecer ou criar coragem para realizar alguns procedimentos. Esse aqui é um livro famoso, que chama do Murtagh, Practice Tips. É um livro excelente, é um livro pequenininho, mas que dá uma série de dicas de como realizar praticamente todos os procedimentos que a gente pode realizar em atenção primária à saúde. De maneira muito esquemática, passo a passo, funciona muito bem. Essa aqui, por exemplo, é uma página do livro de como é que a gente faz o tratamento de lumps e bumps. E aí ele faz, de maneira muito didática, todos os passos a serem realizados neste momento. Então, acho que, para quem tem essa vontade, esse é um livro importante, não é um livro caro, ele está disponível na internet, quem quiser comprar, só tem em inglês, em português não tem, mas eu acho que é uma boa opção para quem gosta dessas coisas. Esse aqui também é uma excisão de lipomas, por exemplo, funciona bem com bastante desenhos, muito esquemático, ajuda bastante. E esse é outro livro que eu não quero fazer, pensando em fazer propaganda para vocês, mas esse é o Guia Ilustrado de Procedimentos Médicos.
Esse tem na Arte Médica, esse aqui é um pouco mais caro, realmente, mas é um livro enorme, muito completo. Esse está realmente traduzido, eu ainda tenho a cópia em inglês, mas é um livro excelente e cobre também todos os procedimentos com muito detalhe, inclusive uns a mais até do que a gente está acostumado a fazer, muitos a mais, né? Mas esse também, eu acho que a grande vantagem desses livros é a questão da didática, porque ele tem muitos desenhos que podem ser seguidos com dicas, com que eles chamam de tips para a organização dos procedimentos, também passo a passo, explicando assim, o que pode dar certo, o que pode dar errado, preste atenção em determinado aspecto e tal. Então, é um livro excelente como uma fonte de consulta para vocês, sem problema nenhum. Esse aqui é outra página do livro. Esse aqui já está da minha edição lá em inglês. Então, vocês veem que eles fazem assim, passo a passo. E ele põe assim, as dicas que eles chamam de pitfalls, assim, de não corte muito profundo, não corte muito superficial, use a lâmina tal, use o tipo de fio para esse procedimento. Eu acho que é uma coisa, é uma fonte muito segura para esse tipo de coisa. E aqui eu vou falar para vocês desse é o livro Fonseca. Esse livro já não tem mais no mercado, já saiu do mercado há tempo. Esse é um livro que eu comprei durante o período de residência, que é um livro de cirurgia ambulatorial, super antigo. A vantagem dele falar sobre a realidade brasileira, mas eu só chamo a atenção porque é um livro de 1987, e eu vou dizer para vocês que ele ainda tem muitas coisas muito úteis que podem ser utilizadas com tranquilidade por vocês. Da mesma maneira, ele é muito esquemático, tem muitos desenhos também. Esse, por exemplo, é um desenho de como é que faz uma bartolinectomia, que é um abscesso, uma arterialização da glândula de Bartolin. Dá para fazer em atenção primária, sem grandes problemas, não tem o material que tu precisa, é muito pequeno, não é nada muito sofisticado, pode ser feito na unidade básica de saúde sem problemas. Então, só para mostrar para vocês como eles têm desenhos que facilitam a realização desse procedimento. Está até marcado aqui com amarelo, até está mais amarelado que o normal, porque é super antigo, mas funciona bem. E também dentro desse pool de livros de referências bibliográficas que estão disponíveis para vocês, tem esse Oxford. O Oxford é um clássico para quem faz atenção primária à saúde, medicina de família. Esse livro é fácil de conseguir, inclusive de graça, dentro da internet. Estavam circulando cópias aí recentemente. Ele tem um capítulo sobre minor surgeries. E aí é um capítulo realmente pequeno, não é muito grande, eu acho que são umas 5, 6 páginas só, que ele fala dos principais procedimentos cirúrgicos, também com fotos, com passo a passo. Ele não é tão didático quanto as outras referências que eu falei, mas é importante como uma fonte importante, porque a grande vantagem do Oxford é que ele é um livro de bolso. Isso a gente pode botar no bolso do jaleco e consultar em qualquer hora. Porque aquele que eu falei da atenção primária da Artes Médica, aquele é super pesado, é um livro chato de ficar carregando, não é muito agradável. É importante falar também saiu um caderno de atenção primária à saúde do Ministério, esse aí já é antigo, se eu não me engano, esse aqui é de 2010 ou 2011. É um livro interessante, é um manual que fala sobre os principais procedimentos. Na verdade, eu confesso que eu tenho uma certa implicância, porque tem alguns erros, mas é uma fonte importante assim, para atenção primária. Eu botei ali embaixo a fonte, onde é que ele pode ser baixado, facilmente ele pode ser feito download dessa publicação. Também tem desenhos e passo a passo e tudo mais. E, por último, ia falar a você sobre a questão de infiltrações. Mais uma vez, parece que eu estou fazendo propaganda, mas esse é um livro excelente sobre infiltrações do aparelho locomotor.
Se eu não me engano, ele está esgotado, esse livro, mas talvez consiga em algum sebo. Eu tentei achar na Artes Médicas esses dias, mas não consegui. Ele fala aqui sobre a realização de todas as infiltrações que a gente faz. Infiltração a gente faz bastante, querendo fazer, a gente pode fazer de ombro, de cotovelo, de joelho especialmente, de tornozelo, é fácil de fazer e ele dá todo o passo a passo para isso também. Esse é um livro também cheio de fotos e ele te ajuda a fazer tanto com... tem fotos, tem raio-x e tem o esquema com o esqueleto, né, com os ossos. Ele também te ajuda fazendo com ultrassom. A gente não tem ultrassom nas unidades em geral, mas ele ajuda bastante. Muito fácil de fazer, passo a passo, mesmo para iniciantes. Esse aqui, por exemplo, uma infiltração de joelho, e a gente faz com bastante frequência dentro da unidade. Eu queria só falar assim para vocês, em termos de DIU, falei para vocês que são colocados DIUs como procedimento. A gente fez um trabalho em 2018, a gente fez um levantamento, a gente acabou inserindo 63 DIUs aqui na nossa unidade, o que é um número muito baixo em relação à população que a gente tem. Mas só para dizer assim que desses 63, quase, se não me engano, foram 13 que foram inseridos por estudantes. Então, tem a possibilidade de fazer com supervisão esse número pode, no mínimo, duplicar ou triplicar, que a gente ainda teria uma necessidade não totalmente satisfeita entre a população. Então, acho que vale a pena a gente pensar, se capacitar para isso. O que dá uma dor no peito, muitas vezes tem unidades que tem tudo para fazer a colocação de DIU, aí o médico diz, não fui capacitado para isso. Que dá uma dor no peito, né? Acho que precisa, todo mundo, quem trabalha em atenção primária precisa fazer isso, porque o índice de complicações é muito baixo, desde que faça com técnica adequada. Desses 63 que a gente colocou, não teve índice, só teve 3 DIUs que não conseguiram progredir pelo esterômetro não ter progredido além do orifício externo. Então, é um número de complicações muito, muito baixo. E desde que eu estou na unidade, eu acho que a gente teve uma perfuração uterina nesse período todo, o que é uma complicação descrita na literatura e é a das mais frequentes. Bom, a gente também, dentro ali da unidade básica, a gente realiza cauterização com ácido clorocético. Ácido clorocético é um produto, é um ácido que ele causa uma necrose do tecido quando a gente aplica. Ele é muito, muito, muito versátil, ele serve para uma série de lesões de pele, funciona super bem, é extremamente barato. Esse frasquinho que a gente usa no BS tem 10 ml, que só precisa de um cotonete para aplicar para lesões, tanto condiloma, quanto algumas lesões de granuloma piogênico, a gente pode usar. Funciona super bem, extremamente fácil e versátil. Então, ele pode ser usado para uma série de atividades, inclusive para a cauterização de carcinoma vasocelular. As lesões pequenas podem ser utilizadas também. Fácil de fazer, só solicitar. Não precisa mais nada, fazer durante a consulta. E a gente começou já em 2012, o nitrogênio líquido existe no hospital, existe em todos os hospitais. A gente pega numa térmica, que era minha térmica de chimarrão, a gente utiliza para fazer o transporte lá da oficina de gases medicinais do hospital para trazer para a unidade básica, e lá de dentro a gente acaba colocando dentro desse CRAIAC. Esse CRAIAC é um aparelho especial que vedado, que tem vários tipos de ponteira que a gente usa conforme o tipo de lesão, mas ele causa também uma necrose por congelamento das lesões. Funciona muito bem nas ceratoses actínicas, então é a primeira opção para isso. E mesmo em lesões suspeitas iniciais, como, por exemplo, carcinoma vasocelular, dessas lesões com menos de 0,8 centímetros, por exemplo, a gente pode usar com tranquilidade, sem medo. O resultado estético é muito, muito, muito bom. Esse CRAIAC aqui esse é um pouquinho mais caro.
O aparelho, um tempo atrás, a gente estava olhando, deve estar em torno de uns 2.000, 1.500 dólares, por exemplo. Esse aqui a gente conseguiu por uma doação, foram materiais, foi um material apreendido pela Receita Federal na fronteira, e eles, algumas vezes, eles fazem essas apreensões e doam para instituições de ensino ou instituições públicas. A gente acabou recebendo isso como doação e ajudou tremendamente a realização dos procedimentos. Isso não impede que não precisa ter o caiaque para fazer isso. A gente passou anos e anos fazendo com um espetinho de madeira que a gente usa para churrasquinho, aqueles pequenininhos, um algodão na ponta. A gente faz um cotonete enorme assim, e a gente usou anos e anos com um resultado excelente. Então, não é a necessidade do caiaque que vai fazer com que impeça que a gente realize isso. E aqui agora, então, vou mostrar para vocês, eu não sei se tem alguma pergunta a fazer. Eu estou aqui para responder. Nós recebemos a dúvida de uma ligante. Ela queria saber como que é o procedimento para colocar a DIU na UBS, assim, se tem que ter algum pré-requisito, se tem que ir numa consulta solicitar, como é que funciona esse procedimento? Olha, o procedimento, a gente, há uns 3 anos atrás, a gente escreveu um protocolo de inserção de DIU. E ele está sendo revisto, mas é muito simples. O que a gente sugere? A gente sugere que seja feito um exame ginecológico prévio, até para saber se não tem infecção, até para saber a posição do útero, que ele pode ser anteroverso fletido, pode ser retroverso. Então, isso nos ajuda a dar uma ideia. Já dá uma ideia do colo do útero, para ver se não tem nenhuma lesão suspeita. E se coloca assim de ambulatório, de forma muito, muito tranquila, não tem nenhum pré-requisito. O que a gente sugere, é claro, a paciente tem que ser vinculada à nossa unidade. E a gente coloca o DIU, faz uma revisão depois do próximo período menstrual e depois, anualmente, por 10 anos. Funciona super bem. O que chamou a atenção, dentro desse dos DIUs, que DIU, normalmente, tradicionalmente, ele é dirigido para pacientes mais velhas, que já tiveram pelo menos uma gestação. E no nosso caso ali, da unidade básica, mais 50% das mulheres que colocaram o DIU nunca tinham engravidado, o que coloca um desafio a mais, porque o colo é mais fechado, o útero é menor, tem um tamanho menor, mas essa é a nossa população. O que a gente percebe é que mais mulheres jovens estão optando por colocação de DIU, que também não tem nada complicado, não é nada do fim do mundo, a gente coloca bastante. E esse exame ginecológico prévio que o senhor citou, ele é feito por um ginecologista ou pelo próprio médico da família? Não, médico de família. Lá só quem coloca é médico de família. Não tem ginecologista lá. Não precisa ser ginecologista para isso. Tá? Isso o DIU está disponível, amplamente disponível na rede pública, sem problema nenhum. E perguntaram ali nos comentários também, o DIU que é colocado, ele é o de cobre ou hormonal, ou não tem diferença? É o de cobre. É o que a gente tem, o TU380A. É o mais simples e é o super versátil. Ele vai de útero de tamanho de esterometria de 0,6 até 8, 9 centímetros. É o mais versátil que a gente tem. Não tem tido problema mesmo para as nulíparas. É o que a gente tem colocado. E é feito sob anestesia de algum tipo? Não, é um procedimento sem anestesia. Não que ele... A colocação do DIU, ele dá um pouquinho de cólica, é verdade, mas é uma cólica passageira. Muitas vezes, quando a gente combina com a paciente, a gente até diz para ela pode tomar uma dose de anti-inflamatório ou Buscopan antes de colocar, que diminui a dor, o desconforto. Mas não é nada demais, a paciente sai caminhando lá sem problema, né? 10 minutos depois de ter colocado. Certo. Estão surgindo mais perguntas no comentário. Só mais uma pessoa perguntou se a pessoa pode comprar o hormonal e levar para ser colocado no UBS. Tá, a gente não tem a capacitação para fazer isso. O Mirena é um DIU caro. Ele deve estar em torno de R$1.000, ou um pouco menos de R$1.000. Então, o que a gente não organizou, mas a gente vai organizar, é uma capacitação para todo mundo saber botar, porque a técnica de inserção do Mirena é um pouquinho diferente. Ele tem um procedimento, em vez de
Bom, eu acho que não vale a pena entrar nos detalhes aqui, mas é um pouquinho diferente. A gente sempre ficou meio na dúvida, porque se dá errado, se contamina, por exemplo, o DIU, tu perde 800 ou R$ 1.000. Isso a gente fica meio com uma sensação de culpa se der qualquer problema. Então, a gente está tentando organizar uma capacitação para os médicos da unidade. Tá bem. Tá bem? E só para terminar, então, eu tirei algumas fotos de alguns procedimentos que a gente fez aqui, só para mostrar para vocês a dramaticidade disso. Esse aqui era um paciente que tinha colocado um piercing na orelha e tinha formado um queloide. Isso aqui estava incomodando ele há anos. O paciente vinha, procurava alguém que fizesse, e sempre enrolavam ele, né? E a gente acabou fazendo lá. Cirurgia de lóbulo de orelha não é tão simples assim, ele exige um pouquinho de técnica, né? Mas a gente conseguiu fazer a técnica, fazer uma pressão. Isso aqui é uma adaptação de uma espica de alumínio. A gente conseguiu fazer para dar uma pressão nos próximos dias, para não criar um novo queloide naquele local. E o resultado estético ficou muito bom. Isso aqui é na retirada de pontos. Essa lesão ainda ia ter uma retração, então ia ficar esteticamente muito aceitável. O paciente ficou muito feliz da vida por ter retirado aquilo. Esse aqui é outro paciente que também tinha uma evolução de uns 3 meses. Ele tinha um corpo estranho, ele estava cortando lenha na casa dele e acabou criando uma feridinha. Vocês percebem aqui no meio, ele tem inclusive uma perda de substância. Tinha peregrinado vários locais. Aí a gente disse, não, vamos lá fazer isso. Como ele tinha perda de substância aqui, a gente não conseguiu dar ponto. O ponto acabou abrindo, mas esteticamente isso aqui foi logo na retirada dos pontos. Ele saiu com uma felpa de quase meio centímetro ali de dentro. E resolveu o problema da pessoa de maneira muito, muito simples. Essa é outra uma lesão que tinha próximo do olho. Aquilo estava incomodando essa guria por um tempão. Esse a gente usou só ácido tricloracético e uma aplicação muito rápida, uma aplicação única. Esse aqui foi feito no final de agosto e no início de setembro já estava assim, sem desaparecer a lesão, de maneira muito fácil. Está vendo assim que era não requer, a gente diz, nem prática nem habilidade, né? Foi uma lesão muito fácil de ser retirada. E esse aqui é outro paciente nosso há mais tempo, é um senhor já consulta na unidade por muito tempo. Ele apareceu uma lesão que era tipo de um ceratocantoma, que é uma lesão, a princípio, uma lesão benigna. Algumas vezes tem a literatura que diz que se não fizer nada, ela pode desaparecer mesmo espontaneamente, mas aquilo estava incomodando, estava crescendo aquela lesão. Essa é uma lesão que a gente aplicou nitrogênio líquido no paciente. Quando a gente aplica nitrogênio líquido, ele fica com esse aspecto. Ele normalmente cria uma bolha em cima e depois ela é uma lesão que cicatriza. Aí ele voltou um tempo depois, dizendo assim, usei só babosa, né? Até anotei ali na marcação, mas esteticamente ficou bem, ficou perfeito, sem marca nenhuma de lesão. O paciente muito satisfeito. Então, foi um nitrogênio aplicado na unidade sem maiores problemas. Esse é outro paciente nosso, ele tinha um cisebaço no rosto. Ele vinha consultar, porque ele é um paciente asmático, e aquilo incomodava mais a gente do que ele, né? E vamos tirar, falando com ele, né? Um dia ele disse, tá bom, vamos tirar então. A gente conseguiu mexer. Só uma pergunta que apareceu aqui do caso do ceratocantoma, esses últimos 2 casos também, se é necessário fazer biópsia? Não. É que aqui no couro cabeludo, essa lesão, assim, quando teria que cortar, teria que fazer uma margem muito ampla. E no couro cabeludo, teria mais dificuldade em fazer a aproximação. Teria que fazer um corte em toda essa área aqui, uma elipse, e ficaria super difícil teria que retrair muito para tensionar muito a pele, que no couro cabeludo é mais difícil. Então, eu acho que, nesse caso, o nitrogênio líquido é a melhor opção. Quando precisa de biópsia, a gente manda para biópsia sem problema nenhum. Tá? Mas depende do local, né? Então, vai fazer, se não tem margem de segurança, fica mais complicado. Entendido. Então, estava falando do paciente esse que lá pelas tantas, a gente estava tão incomodado com isso, que a gente
lá para Santos pegou ele no canto e disse, vamos fazer hoje esse negócio. E ele ficou super feliz. Esse aqui é o resultado estético depois de umas 2 semanas depois, ou 3 semanas depois de ter feito. Aí ficaram uns cravinhos que a gente tinha que fazer num segundo momento, uma limpeza de pele dele aqui. Mas o resultado estético, aquilo que é no rosto do paciente, né? O resultado estético foi muito, muito bom. Essa é outra senhora também que veio para realizar, era mais visível ainda, era um cisto sebáceo que estava crescendo, a gente acabou fazendo ali na própria unidade, com o resultado também muito bom. Uma cicatriz um pouco maior, mas como é um paciente com mais idade, essa é uma linha de força que acaba desaparecendo depois. Ela é muito, muito, muito tênue, mas é uma marca que fica muito menor do que, muito mais discreta do que o cisto no rosto. Então, são alguns exemplos de procedimentos que a gente faz ali na unidade para isso. Eu queria terminar, já que a gente tem uns 5 minutos a mais, para conversar com você sobre um roteiro de avaliação. A gente pensou num roteiro de avaliação de habilidades cirúrgicas que a gente quer colocar em prática para os estudantes, né? E a gente dividiu isso em 11 itens para serem observados. Então, só para colocar, por exemplo, o preparo do paciente, né? O que envolve isso? Envolve, em primeiro lugar, a gente procura incorporar procedimentos de segurança do paciente realizados no bloco cirúrgico, por exemplo, que são facilmente adaptáveis para a realidade de atenção primária. Então, tem que identificar o paciente, obviamente, registro e marcação do procedimento do sistema do agendamento, avaliar a indicação cirúrgica, que algumas vezes os pacientes dizem, eu vim para fazer determinado procedimento, e tu vê que tem outras opções que são melhores para isso. Então, faz parte da avaliação. Essa avaliação é para da graduação ou da residência? Esse aqui a gente fez para a graduação, internato de medicina de família. Tá? Porque o que a gente percebe? Assim, tem muitos estudantes que fazem mais procedimentos, mas a gente quer que isso não seja exceção, a gente quer que todos os estudantes que passam pelo internato consigam fazer procedimentos. Então, tem que saber, durante os 3 meses de internato de medicina de família, tem que saber fazer uma cantoplastia, tem que saber fazer uma lavagem otológica, tem que saber fazer uma exérese de uma lesão de pele suspeita, assim por diante. Faz parte, não tem como fugir muito disso. Para alguns pacientes tem que ter o termo de consentimento, conforme o tipo de necessidade de cirurgia. O preparo do cirurgião, obviamente, cara, são coisas muito simples e objetivas, mas faz parte do processo a gente observar isso. Tem que lavar as mãos, tem que saber, tem que estar paramentado, tem que estar cabelo preso para as mulheres, não tem que ter adorno, tem que estar com sapato fechado para evitar o risco de uma possível acidente de punção, por exemplo. Tem que estar a NR32, vocês vão acabar uma série de parâmetros. Preparo do ambiente cirúrgico, isso é responsabilidade do cirurgião. Então, assim, tem que planejar a cirurgia, ele tem que estar com todas as etapas da cirurgia na cabeça. Então, tem que organizar a mesa cirúrgica, tem que saber o material que ele vai utilizar, tem que estar bem posicionado, tem que ter em quantidade suficiente. A primeira coisa bom, já está todo paramentado, com luva cirúrgica estéreo, aí tem que abrir de novo um pacote. Em geral, em atenção primária à saúde, tu vai estar fazendo isso sozinho, não vai ter um circulante, um auxiliar para te dar todo o material. Então, por isso que é mais importante ainda tu ter esse planejamento todo na tua cabeça. Preparo do campo operatório, normalmente eu utilizo bastante a marcação da cirurgia até como processo de planejamento, asepsia, colocação de campos estéreis, tem que saber anestesias, tem que escolher o anestésico adequado, vai usar com vasoconstritor ou sem vasoconstritor, qual é o volume que tu pode colocar, se tu está infiltrando de forma adequada, tem que etiquetar o frasco de anestésico que tu vai usar, se vai sobrar para não desperdiçar. E aí, a parte importante é da técnica cirúrgica, né? No bloco cirúrgico, normalmente, eles fazem o time out, né? Que é aquela pausa crítica. Assim, bom, vamos abrir esse abdômen, dar uma respirada fundo, é isso que nós vamos fazer? Vamos lá, então vamos. Isso que eles chamam de pausa crítica, que é um item de segurança do paciente. Como é que tu tem que ter destreza no manuseio do correto material? Até a forma de segurar o bisturi é importante que isso tenha
essa habilidade. Uso das linhas de força para o corte, então vai cortar atravessado. Hemostasia, técnicas estéreis durante a cirurgia. Manuseio da peça cirúrgica, tempo da realização do procedimento, não pode levar horas e horas e horas fazendo, né? Tem que ter um tempo adequado para isso. Sutura curativo, tem que usar o fio adequado, tipo de nó que tem que dar também. O curativo, eu sempre digo que o curativo é o que aparece para o paciente quando sai. Então, não pode fazer um curativo tudo cortado à mão, tem que cortar bonitinho. O curativo é teu cartão de visita do cirurgião. Então, ele tem que fazer de uma maneira adequada e limpo, né? Tem que dar orientação para o paciente, o que ele tem que fazer, se tem que voltar a usar analgésico ou não analgésico, vai fazer curativo ou não, e assim por diante. Só desligar aqui. Então, isso tem que fazer parte do processo como um todo. Tem que registrar isso no prontuário, não precisa fazer uma descrição minuciosa do que fez, mas é importante registrar. Cuidado geral da sala e do descarte do material é um crime mortal deixar bisturi e material pontiagudo para o técnico de enfermagem coletar. Isso acaba com a tua carreira cirúrgica ali mesmo. É responsabilidade do próprio cirurgião fazer descarte adequado dos pérfuros cortantes. Não pode deixar a sala, obviamente, com sangue, com material todo jogado, tem que manter a sala limpa. E, por fim, o trabalho de equipe, que aí tem a ver com a liderança, relacionamento com os demais membros, tem que trabalhar de uma maneira mais solidária dentro da sala cirúrgica. São os itens que a gente está colocando, e a gente sempre colocou assim como totalmente adequado, não se aplica ou inadequado. É uma forma simples de a gente avaliar de como é que vocês estão fazendo isso. E, para terminar, eu botei aqui umas fotos de alguns procedimentos que a gente fez lá na unidade. Não consegui botar todos, mas a gente acaba vendo a satisfação dos nossos doutorandos residentes ao realizar procedimentos. E, normalmente, o resultado é muito bom. O índice de complicação que a gente tem na nossa sala cirúrgica é muito pequeno. Obviamente que a gente tem que tomar os cuidados adequados em relação à técnica cirúrgica adequada. Eu acho que era isso, pessoal. Eu agradeço e fico aqui à disposição para para perguntas que tenham. Muito obrigado, professor, pela aula, estava excelente. Deu bem no tempo, né, Almir? Sim, temos. Enquanto não puder e o pessoal tiver dúvidas. Tivemos a dúvida aqui de uma ligante, ela perguntou se faz a retirada de cravos na atenção primária à saúde. Cravos? Depende. Mas as mulheres têm uma mania de espremer tudo, né? Com certeza dá para retirar. Especialmente tem uns que são mais pronunciados, especialmente os pacientes mais idosos. A gente pensa assim que não incomoda, mas algumas vezes em paciente, algumas vezes até já desistiram, diz assim, pô, eu tenho isso aqui há anos e ninguém nunca falou nada. Aí tu vai lá, tira, o paciente sai feliz da vida. E algumas vezes uns cravos maiores, né, com formação na saída mais escuro, tem que retirar, talvez, algumas vezes tem que fazer com uma agulha, de maneira mais delicada, e funciona super bem. Os pacientes te agradecem a vida toda depois. Eu vi que tem outra pergunta sobre biópsia. A gente manda... Esse normalmente é um índice de qualidade também. Se a gente... As lesões suspeitas, obviamente, a gente tem que mandar para o laboratório. Funciona bem. Normalmente, o nosso prazo para devolução pelo laboratório de patologia é mais ou menos uma semana. Então, quando o paciente volta para retirar os pontos, que entre 7 e 10 dias que a gente combina para retirar os pontos, isso a gente faz questão também que os pontos sejam retirados pelo próprio cirurgião, o estudante que fez o procedimento, até para ter uma ideia de como é que ficou. O ruim é tu fazer o procedimento e não saber qual o resultado final. Então, é importante que o estudante veja o início, meio e fim do procedimento dele. Então, quando o paciente volta, mais ou menos uma semana depois, o resultado está lá. Então, isso é importante, a gente tem que mandar, sim, para a patologia. Eu fiquei com uma dúvida, professor, quando o senhor falou a respeito da questão dessas capacitações para colocação de DIUs e tudo mais.
Eu gostaria de saber o quão inacessíveis elas são, essas capacitações, ou se isso é mais uma questão de pouca procura dos profissionais em se especializarem. Essa é uma pergunta boa. O que acontece algumas vezes, e por isso que eu falei assim, tem as capacitações é uma necessidade que eu vejo, tanto por parte da gestão, do responsável pela gestão da rede de atenção primária, quanto do próprio profissional. Que algumas vezes a gente percebe que tem, infelizmente a gente percebe isso, que muitas vezes a gente vai moldando a nossa prática de acordo com o jeito que a gente fica confortável. Então, eu disse, bom, eu não gosto de atender, fazer ginecologia, eu não gosto de atender criança, eu não gosto de atender velho. Então, a gente meio que cria uma agenda especial para nós. E eu acho, particularmente, isso é uma opinião minha, eu acho que o médico de família completo ele tem que saber fazer o básico de todos os procedimentos em atenção primária. Goste ou não goste, mas tem a população lá que depende dele. Se ele está numa unidade básica, é o único médico, e ele não gosta de fazer procedimentos, onde é que essa população vai buscar atendimento? Vai ficar meio órfão, como eu falei antes, assim, os hospitais universitários, eu acho que é um desperdício, é um contrassenso, que eles realizem cantoplastia, por exemplo, no hospital de clínicas, não tem por que fazer isso, né? Gastar toda a energia, toda a estrutura, é um procedimento que acaba sendo caro demais. Então, esse tem que ser feito em atenção primária. Então, eu acho que a gente tem que meio que chegar no meio termo, tem que fazer de tudo um pouquinho e o gestor tem que oferecer capacitações para isso também. O cara vai dizer, não, eu não sei fazer. Bom, então eu te ofereço a capacitação e a partir de agora tu vai estar capacitado, tu tem que fazer. Mas é um tema, confesso que é delicado, que a gente envolve questões pessoais, muitas vezes, do médico que está na ponta. Certo. Só tirando outra dúvida também, eu fiquei assim pensando nessas questões em que esses procedimentos eles ficam nessa linha, se há uma linha assim em que gera dúvida ou incerteza se o procedimento ele pode ser feito na atenção primária ou se ele tem que ser encaminhado, como que essa questão, quando que eu vou me deparar com essas dúvidas assim? Essa é uma dúvida muito boa. Na verdade, não tem uma resposta muito correta. Isso vai da segurança do próprio cirurgião. O cara diz assim, eu consigo fazer, eu garanto. Mas, assim, confesso que é uma coisa, um critério muito subjetivo. Por exemplo, lipoma muito grande, é que muitas vezes a pessoa começa a se aventurar, ele tem que saber o limite de segurança do paciente. Eu sempre conto a história de um doutorando que queria fazer, tinha um lipoma nas costas do paciente que ele queria fazer. Tá bem, tu te sente seguro? Me sinto, tal. Aí começou a fazer, e era um lipoma relativamente pequeno, mas o lipoma ele engana muito, porque o lipoma, a parte que a gente acaba observando é como se fosse a ponta do iceberg, ele tem uma parte para baixo, e o paciente era obeso, ele era gordinho, então tinha um lipoma que penetrava nas costas e era profundo. Ele começou a fazer e cortava, começou a sangrar, que pega vasos maiores ali do tecido adiposo, e aí daqui a pouco lá pelas tantas estava uma hora e pouco de cirurgia, ele disse assim, professor, eu tenho aula de tarde, e estava aquela sangueira, né? Ele disse, bom, tá bem, vou ter que terminar. A gente ligou o eletrocautério que a gente tem ali na unidade, que nos ajuda bastante. Aí começamos, demorou mais, pelo menos uma meia hora, conseguimos retirar o lipoma, que era enorme, era mais de 5 centímetros. E aí o paciente foi embora, tal, né? E aí eu fiquei muito preocupado, porque era um procedimento que foi muito maior do que tinha sido inicialmente pensado, porque você tem que ampliar a margem e tal. E aí o paciente não voltava, ele disse, não, volta amanhã para a gente fazer o curativo. Ele não voltou, ele voltou só uma semana depois para retirar os pontos, né? Eu disse assim, que fim tu levou, né? Eu pensei, todo mundo pensou que tu tinha morrido. Eu liguei para o paciente e ninguém atendia o telefone que estava registrado no prontuário. Aí ele disse, doutor, me senti muito bem, nem Tilenol eu tive que tomar. Então, só vim aqui para retirar os pontos. E realmente ficou uma cicatrização, ficou bem adequado, mas tem que saber realmente o limite da segurança disso. Isso aí sim vai ter que discutir os estudantes com o seu preceptor para dar segurança nisso. As orientações assim para a recuperação desses procedimentos de retirada de lipoma, por exemplo, no geral, elas são sempre assim
sem muitos... Não, muito simples. A maioria dos procedimentos que a gente fala são todos ambulatoriais. O paciente vem caminhando e sai caminhando, sem problema nenhum. É muito simples de fazer. Os pacientes têm algumas vezes tem uma certa fantasia, então eles vêm com acompanhante, pensam que vai fazer um grande procedimento, mas vou te dizer assim, que a maioria dos procedimentos que a gente faz em atenção primária são muito simples, mas que para o paciente, assim, subjetivamente, era uma lesão que ele tinha há anos. Então, e tu não, assim, é super legal de ver o grau de satisfação que os pacientes têm. Às vezes tem uma lesão pedunculada, anos e anos e anos. Tinha uma paciente que tinha uma lesão peduncular na virilha. Era uma lesão de uns 2 centímetros, assim. Aquilo causava um embaraço para ela quando ela tinha relação sexual, assim, enorme, porque ela era na virilha, então ficava muito visível. E conseguimos tirar aquilo, um procedimento super simples, deu lá 20 minutos que foi feito o procedimento, deixou o paciente feliz, devia ter sido feito antes, né? Então, acho que é muito gratificante quando a gente realiza os procedimentos e vê que o resultado esteticamente é muito bom. Certo. Mais dúvidas? Deixa eu ver aqui. Alguém mais tem alguma dúvida? Só esclarecendo uma aluna que tinha perguntado, os ligantes de outras faculdades também podem ser ligantes da Liga de Medicina de Família e Comunidade da URGS. Ela é aberta para todos os alunos de todas as universidades, tá bem? Parabéns. Mas, não havendo mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar, então, prof. Muito Perfeito. obrigado pela... Foi uma hora bem certinho, não cansou ninguém. Sim, o pessoal ficou bem animado, assim, várias dúvidas. Tá bem. A gente agora está criando lá na unidade um horário específico para procedimentos. A gente vai tentar, a gente está resgatando a sala cirúrgica que andou meio bloqueada durante a pandemia, a gente está recuperando aos poucos os procedimentos. De repente a gente pode até, quem sabe, Almiro, fazer umas filmagens de uns procedimentos melhores. Sim, a gente surgiram demandas ao longo da aula a respeito disso, de a gente poder, talvez, assim, um possível retorno lá para frente, a gente poder acompanhar essas atividades como costuma ser, né? Com certeza, vai ser um prazer. Tá bem? Obrigado, professor. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela paciência aí. Muito obrigada, professor. Foi muito boa a tua aula. Boa Obrigado. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, professor. Feito. Boa noite.